Queridos amigos e irmãos em Cristo, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder tê-lo aqui. Vamos dar início a mais um trimestre, neste quarto trimestre de 2023, meses de outubro, novembro e dezembro, falando sobre o comentário das lições bíblicas que serão ministradas na classe dos adultos, a Escola Bíblica Dominical, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. O tema desta revista será Até os Confins da Terra. São 14 lições que estaremos desenvolvendo, nos estimulando a pregar o Evangelho a todos os povos até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos neste momento agradecer a Deus, a toda a equipe da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, na pessoa do comentarista pastor Wagner Garbi, que é pastor presidente da Assembleia de Deus ali em Curitiba. Que Deus continue abençoando a vida de cada um desta equipe tão abençoada que tem preparado, não só neste trimestre, mas todos os trimestres. Sabemos que o Senhor há de recompensar a cada um, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nesta primeira lição introdutória do trimestre, quando lemos esse tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho até a volta do Senhor Jesus, você já deve ter entendido que nós vamos refletir um pouco sobre missões. Assim, nós, como Igreja de Cristo, temos esta grande missão no mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. De uma forma prática, esta missão envolve as missões transculturais. Nós vamos ver em detalhe o que é isso, mas também envolve a evangelização local, bem como o preparo de todos os missionários que hão de desenvolver esta obra missionária e fazem parte desta grande comissão. Neste tema, então, a grande comissão, nossa primeira lição, vamos desenvolver este enfoque etnocêntrico e podemos, então, seguir para o nosso textual, no qual declara para nós as mensagens do próprio Jesus Cristo, quando ele diz, em Marcos capítulo 16, versículo 20, 16, versículo 15, melhor dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vemos então, dentro desse textual, e a verdade prática agora, a ordem, imperativa da pessoa bendita de Jesus Cristo aos seus discípulos, que ela aponta para esta universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Jesus, ele que é o nosso referencial maior, o Verbo de Deus que foi encarnado, que habitou entre nós, e segundo o evangelista João, o Evangelho de João, ele declara que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e que ele foi visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no início do seu ministério, quando ele percorria as cidades e as aldeias, ele estava sempre ensinando nas sinagogas. A Bíblia vai nos ensinar que ele, pregando o Evangelho do Reino, em operando curas e milagres, salvando, libertando os enfermos de todas as moléstias que existiam no meio do povo, entre o povo. Em determinado momento ele olhou e observou, porque a Bíblia registra que vendo ele uma multidão, ele sentiu grande compaixão deles, por duas razões. Ele vira que eles andavam primeiro desgarrados e também errantes, assim como ovelhas que não têm pastor. Então, ele olhando para os seus discípulos, ele declarou o que nós temos lido no texto de Mateus capítulo 9, se você quiser anotar, no versículo 37 e versículo 38, aonde ele declara que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus faz alusão a uma seara
onde ali requer que os ceifeiros trabalhem para colher o fruto. E ele visualizou e comparou isso a esta grande multidão que ele observou, né, necessitada, errante que estava, né, como diz o texto, que nós acabamos de fazer referência a alguns textos anteriores, a estes versículos 37 e 38 do capítulo 9 de São Mateus, que andavam desgarradas e errantes. Isso me chama muita atenção, pois o Senhor pede para que nós roguemos a Ele, ao Senhor, para que Ele, que é o dono dessa seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Já vista que há uma necessidade desse trimestre também, nesse tempo presente, em que o Espírito Santo de Deus tem proporcionado a nós esta oportunidade de nós meditarmos e refletirmos sobre esta responsabilidade na qual nós precisamos, até os confins da terra, alcançar as almas através do Evangelho de Jesus, pregando a todos os povos, né? E essa tarefa nós temos até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor, Ele realmente chega a essa conclusão, dizendo aos seus discípulos que a seara ela é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, Ele pede que nós roguemos ao Senhor da seara, que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Essa é a nossa oração, que também fazemos nesta hora diante de Deus Pai, no nome de Jesus, que possa levantar a mim, a você, que somos os membros desta grande comissão, desta última hora, para que, assim, naquilo que lhe chamou a atenção do próprio Cristo, quando aqui na terra esteve, possa chamar também a nossa atenção, pois observamos nesses textos do Evangelho de Mateus, capítulo 9, que Jesus observa uma grande multidão. E quando eu olho para a expressão junto com você, a gente entende que uma multidão é um número expressivo de pessoas. Não é 1, 2, 3, mas é um número significativo. E destaca o texto que esses estavam ali desgarrados e errantes. A pergunta que fica para nós, também para os dias de hoje, quando nós observamos pessoas que assim estão da mesma forma, muitos desgarrados, ou seja, entende-se que participaram um dia, estavam juntos um dia, mas se desgarraram do rebanho de Cristo, e errantes estão aí, buscando direção, quem sabe cada um a seu modo, mas eu chamo aqui a atenção minha, e também sua, nessa reflexão, nesta oportunidade, dessa primeira lição introdutória neste trimestre, é porque essas pessoas, ou esses se desgarraram. Quais foram as razões? Que momento foi que elas se desprenderam do rebanho? Será que houve alguma distração? Por parte de quem foi essa distração? Será que foi o pastor que descuidou? Ou será que foi a ovelha, que se deixou distraída pelas visões, oportunidades, quem sabe de querer manter e viver na sua autonomia? O fato é que a posição do olhar de Cristo observou-os e continua observando pelo seu Santo Espírito, e há muitos que ainda estão desgarrados, que não são ovelhas desse aprisco e que precisam se achegar. O Senhor conta comigo e com você nesta grande missão, porque muitos estão errantes, tentam no seu modo, quem sabe, buscar a solução, mas não encontram. Quem sabe lhes falta referências nas quais o Senhor quer que nós nos posicionemos como membro desta grande comissão, obedecendo o seu ID, esta ordem imperativa, Estão perdidas aí por todo mundo. E nós devemos pregar o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. Anunciar a mensagem a todas as criaturas. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta oportunidade, Cristo Jesus, quero somar com você a responsabilidade, pois Deus
Ele nos chama para trabalharmos nesta última hora. Somos os ceifeiros da última hora. E assim, como temos a Bíblia, na Bíblia aí vários relatos de experiências de homens que foram chamados para exercer essa missão no passado, dentro dos tempos da igreja primitiva. Por exemplo, temos aí o apóstolo Paulo, para exercer essa missão na qual Deus nos chama a todos nós hoje para a sua seara. Temos o exemplo dele de que devemos nós nos esforçar. A obra do Senhor é feita com esforço. Ele declarou isso quando ele escreve em Romanos capítulo 15, versículo 20, a expressão de que ele se esforçou, por pregar o Evangelho aonde Cristo não houvera sido nomeado, ou seja, conhecido, para que ele não edificasse ali sobre fundamento alheio. Esse esforço, essa dedicação é necessária também sobre nós, agindo nesta missão transcultural, na missão local e no preparo desses missionários. É urgente que esta necessidade, tal qual na época de Cristo, pois não eram poucas pessoas que andavam desgarradas e que andavam errantes. Muitos podem chegar a concluir, nós vamos falar isso mais à frente novamente, de que muitas pessoas já conhecem o Senhor Jesus. Muitas vezes nós não temos aquela sensibilidade, por estarmos muitas vezes tão envolvidos com as nossas vidas locais, pouco acesso, muitas vezes nos dedicamos a pesquisar também como está o mundo afora, mas é notório quando nós observamos a degradante situação no mundo todo, quando pelas mídias, televisões, nós vemos aí a degradação do gênero humano, e nós precisamos levar essa mensagem de salvação, e que ainda há esperança àquele que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir para o Senhor Jesus. Pois ele diz: quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Temos essa importante responsabilidade. Àqueles a quem não foi anunciado, diz a palavra do Senhor, o verão, e aqueles que ainda não ouviram falar dele entenderão. É o texto que está aí na sequência do capítulo 15 de Romanos, versículo 21, na qual após Paulo declarar aí o seu esforço em fazer e levar esta palavra a locais que anteriormente ainda não havia sido anunciado a mensagem. Nós devemos caminhar nessa mesma confiança, que aqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não viram, verão e entenderão e darão atenção a esta mensagem de salvação. O homem, todo ser humano, ele tem aí um vazio dentro de si, e que a seu modo ele tem tentado buscar preencher dentro de todo o período da sua existência. Para aqueles que têm já usufruído desta grande graça que Deus tem concedido a nós, revelado nas Escrituras, manifestado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e hoje usufruindo do cumprimento da promessa que fora derramada ali no dia de Pentecoste, da presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, crendo que esta promessa, como diz em Atos 2:39, diz respeito a nós, aos nossos filhos, a todos que estão de longe, a tantos quanto o Senhor ainda chamar, assim como tem nos chamado a cada um de nós. Estamos aqui nesse trimestre, nos estimulando cada um a pregar o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Onde? Até os confins da terra. Com abrange as missões transculturais, missão local e o preparo de cada um de nós. E é isso que nós estamos aqui, para ser moldados, preparados pela palavra do Senhor. E assim, prezado ouvinte, irmão em Cristo, professor, aluno, faça necessário que cada um de nós, que participantes desta grande comissão, nós
termos aí esse enfoque, né, etnocêntrico, pois além de conhecer as questões culturais, as questões geográficas, as línguas dos povos a qual devem ser alcançados, né, ou realmente conhecer até a quem nós vamos estar anunciando a palavra, é requerido de cada um de nós o revestimento, né, a armadura espiritual, o revestimento que o Senhor Jesus Cristo ele declarou na sua palavra, quando ele falou isso aos seus apóstolos, quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo de número 49, e também o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, uma mensagem que ele orientou aos seus discípulos para que ficassem ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Em Atos 1:8, ele declarou: e recebereis a virtude, esse poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vemos então, amados irmãos, queridos ouvintes deste canal, a qual convido você a compartilhar também com outras pessoas para que possam receber esta mensagem para estímulo da sua fé nesta obra missionária a qual todo cristão faz parte como membro do corpo de Cristo. Nós vamos ver mais à frente, mas adianto aqui, ele disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, também envia vós. O Senhor foi enviado como missionário para exercer uma missão nobre e maravilhosa de morrer no teu lugar. Preparou ali 12 apóstolos durante 3 anos, fazendo ali seus discípulos para que, como aprendesse com o Mestre, e assim como o Mestre foram discipulados, ele estivesse agora com a sua ascensão, estando à direita do Pai, até que se cumprisse o momento do dia da vinda dele para restaurar todos. Ele incumbiu esta grande missão a esta entidade, a esta denominada Igreja, Corpo de Cristo, formada de vários membros, na qual um deles sou eu, é você que está aqui ouvindo, a você que já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Importante que nós tenhamos nesse trimestre, e hoje nessa lição, tratando da grande comissão, com este enfoque etnocêntrico, entender que nas Escrituras Deus tem, de uma forma específica, notória em toda a Escritura, revelado o seu desejo de alcançar a toda a humanidade, a todos os povos, ou seja, o mundo inteiro. Isso fica claro quando Deus, até mesmo na chamada do povo hebreu, que deu início ali na pessoa de Abraão, no Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde aprendemos que ali Deus ele realizou uma promessa a Abraão, na qual todas as famílias da terra seriam benditas. Benditas seriam todas as famílias da terra na pessoa de Abraão. E nós temos assim, quando lemos o Novo Testamento, no texto de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 1, quando lemos ali o início do registro do livro da geração de Jesus Cristo, temos ali no capítulo 1, versículo 1, a declaração de ser ele filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, filho desta promessa que alcança a mim e que alcança a você. Portanto, nós temos em Jesus Cristo todas as famílias da terra sendo benditas. Nós devemos anunciar isso a todas as pessoas, a todos os povos. Muitos têm se colocado declaradamente contra Jesus Cristo, contra Deus, contra a sua palavra, pois ela como luz, ele veio como luz ao mundo, manifestou a sua glória, e a luz que revela tudo aquilo que está nas trevas e as suas obras, e as obras dos homens continuamente, como nós vemos na história, sempre foi má,
desde a criação do mundo, quando depois da queda do homem, chegou um tempo em que nós vemos o registro de Gênesis capítulo 6, Deus, ele disse para uma família, a família de Noé, que preparasse uma arca para ele dar continuidade ao plano original, em que de restauração do homem, lá no Gênesis capítulo 1, 2 ele fez, e no 3 o homem caiu e ele precisava restaurar o homem. Ele prometeu que da semente da mulher haveria de nascer um, e esse foi Jesus Cristo, que Deus escolheu da raiz de Jessé, de Davi, também de Abraão, manifestar a todos nós. E na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, ele abriu-nos esta porta. E nós devemos anunciar esta verdade, pois em Cristo se cumpriu tudo aquilo que foi dantes falado pela boca de todos os seus profetas, em que haveria de Cristo ser ali morto e padecesse pelo pecado de toda a humanidade. Nós vemos isso em Atos capítulo 3, versículo 18. E nós devemos anunciar este amor imensurável, de Jesus, de Deus, nosso Pai, a qual deu seu Filho unigênito. E o texto de João 3,16 diz: para que todo aquele, todo, não está limitado a um povo, a uma nação, a uma etnia específica, mas a todas as etnias. Por isso nós estamos aqui nesse enfoque etnocêntrico, nessa lição da grande comissão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como crerão se não houver quem pregue? E como crerão se não forem enviados? Como pregarão, melhor dizendo, se não forem enviados? Esta mensagem que nós encontramos nas Escrituras, sempre quando, num momento de reflexão também, cultos missionários, é trazido em evidência para reforçar esta nossa missão, e que assim nós devemos pregar a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Foi a mensagem que nos foi comissionada, registrada em Atos capítulo 3, versículo 19. A mensagem que nós devemos anunciar: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele, no seu exemplo de missionário que o foi, e o é e sempre será, de expansão, de anunciar o reino de Deus, é missão hoje da igreja também anunciar e expandir esse reino em todas as nações. Quando Deus, ele chamou, a exemplo do missionário que todos nós conhecemos, o grande missionário. Se alguém perguntar, você pode perguntar: qual foi o grande missionário? Nós temos exemplo, além de Cristo, no Novo Testamento, muitos vão dizer o apóstolo Paulo. Então, nós podemos declarar que quando Deus ele chama o apóstolo Paulo para fazer parte desta grande comissão, nós vemos aí na sua chamada também esse enfoque etnocêntrico, pois quando o próprio Deus, ele anuncia para Ananias, aquele que haveria de orar por ele para que ele recobrasse a sua visão. Isso você pode ver em mais detalhes lá em Atos capítulo de número 9, versículo 15. O Senhor disse para Ananias: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vemos isso também na chamada dele, demonstrando ali para Ananias que Paulo, que tornou depois o apóstolo Paulo, ele iria dar ali a sua contribuição no ID do Senhor Jesus para cumprir até os confins da terra. Temos ali, a partir do registro bíblico em Atos capítulo 13,
o relato das viagens missionárias, de 3 viagens que ele realizou, e nós podemos aí nos estimular através desta leitura, desses exemplos, até mesmo para vencer e superar todas as dificuldades e obstáculos que sobrevêm sobre aqueles que desejam fazer a obra do Senhor. O Senhor prometeu que nos ajudaria, mas Ele ainda nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições, mas é para que nós tivéssemos bom ânimo que Ele nos deixou esse exemplo para ensino nosso nas Sagradas Escrituras, e assim nós devemos estimular-nos uns aos outros. Nós já dissemos há pouco que nós devemos pregar, mas nós devemos reforçar aqui com o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 49, mas frisando aí os versículos 46 e 47, que diz, quando as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz, está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e que em seu nome pregasse o arrependimento. Essa é a mensagem de Jesus. E anunciasse também a remissão de pecados, arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. E ele anuncia ali, finalizando o versículo 47, começando por Jerusalém. Ainda nessa reflexão, aqui nesta lição de número 1, que introduzimos nesse trimestre, com esse enfoque etnocêntrico, nós devemos atentar para essas coisas. Começaram de Jerusalém. É importante sabermos e reconhecer que existe um grau de prioridade dentro desse processo missionário. Ainda que nós estamos aqui estudando o foco da lição dentro do trimestre e além dos confins da terra, até, melhor dizendo, os confins da terra, mas nós sabemos que essa missão começa dentro do nosso lar, da nossa Jerusalém, da nossa igreja local, dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, e assim ela deve ser expandida, mas não sem antes ser revestidos de poder, ser aí preparados para levar esta palavra do Senhor. Quero convidar vocês a estar aí meditando também, para reforçar o estudo, o foco desta reflexão nesse trimestre, na leitura bíblica em classe. São 2 textos que estão aí distribuídos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, e também o Evangelho de Marcos, capítulo 16, onde o versículo 15 está o nosso textuário, mas vamos focar e também estudar até o versículo de número 18. Você, em abrindo a sua palavra, tendo acesso a esses 2 textos, Mateus 28, 19 e 20, e Marcos 16, do 15 ao 18, nós vamos aprender aí que existe aí a ordem imperativa do ide. Agora, ide para quê? Ele vai falar para ensinar. Ensinar o quê? Em outras versões, fazer discípulos. A quem? Todas as nações. Qual conteúdo você vai aprender que é ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, diz o Senhor Jesus. Todas as coisas que Ele tem revelado na sua palavra. O mundo e tudo o que nele há, desde a criação, foi e é criado e sustentado por Deus. Nada do que foi feito se fez não com a participação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Razão pela qual, dentro desse ide do Senhor Jesus, Ele também comissiona cada um de nós aqui empregando, fazendo discípulos, ensinando a guardar o que o Senhor Jesus mandou. Aqui também fizéssemos também a realização dos batismos, batizassem a cada pessoas que crerem no Senhor Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O texto de Marcos 16, no versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê, será condenado, ou já está condenado, tendo a promessa de que os sinais haveriam de seguir todos aqueles que crescem.
o Senhor Jesus diz que em seu nome expulsaríamos os demônios, em seu nome falariam novas línguas, em seu nome pegariam as serpentes e até se beberem alguma coisa mortífera não lhes faria dano algum, e que colocariam as mãos sobre os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Chamamos atenção aqui para essas questões dos sinais, que seguiriam ou seguirão os que crerem. Interessante que aqui não que deverão ser seguidos, a expressão é seguirão os que crerem, e não serão que deverão ser seguidos. Muitas pessoas estão correndo aí atrás dos sinais, e a mensagem aqui é o contrário, os sinais seguirão os que creem. É importante nós refletirmos sobre isso, se esse tipo de situação não tem ocorrido aí, inversão das coisas. É importante você perguntar também em sala de aula e fazer uma pergunta para si: será que isso tem ocorrido? Será que isto é devido ao medo ou alguma insegurança de estarmos aí forçosamente, vamos dizer, querendo evidenciar algo que nós não estamos fazendo, Não estamos fazendo, mas precisa da evidência. Então, começa a correr atrás aí desses sinais para que eles ocorram, Como que tendo aí um conforto mental, estamos tendo a aprovação de Deus, Nós precisamos analisar isso. Será que é porque nós não estamos cumprindo realmente o ídolo do Senhor Jesus e as tarefas que nos foram determinadas a fazer? Acabamos de citar aqui. E se assim nós fizermos, o que, pastor? Ensinar, fazer discípulos, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus Ele mandou. Por vezes, a igreja do Senhor, ela está aí vivendo, dentre as suas causas, dificuldades grandes. As suas causas estão aí a grande omissão, de nós cumprirmos essas simples tarefas. Parece sim, mas sabemos que exige uma responsabilidade muito grande, mas pelo menos estarmos fazendo o que o Senhor falou para fazer: ensinar, fazer discípulos, e ensinar a guardar as coisas que Jesus mandou. É o que Ele fez, o que Ele praticou, o seu amor, mostrar o que Ele passou, os caminhos que Ele passou, por que Ele passou. Porque nós vamos ver aí que assim como Deus Pai enviou o Senhor Jesus, Ele também comissionou esta grande comissão aos seus discípulos. E é natural que, em passando pelas mesmas trajetórias, seguindo os mesmos passos, executando a obra do mesmo Deus, assim como o Senhor, Ele sofreu as oposições, aqueles que querem viver piamente fazendo a obra de Deus hão de padecer também perseguições, diz a palavra. Mas infelizmente nós temos vivido um tempo em que muitos estão correndo só atrás da bênção. E algumas lideranças, homens que têm aí tido da parte de Deus a oportunidade de pregar a palavra de Deus, têm pouco usado esta oportunidade para ministrar o que Jesus mandou fazer. Mas ocupando-se de até relatos históricos, bíblicos, mas que estão distantes da mensagem urgente de arrependimento, mas focando muitas vezes no agrado, na palavra de consolo, pessoas que precisam ser transformadas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo, ficam como que sendo aí assopradas as feridas que precisam, na verdade, serem tratadas, retirando ali aquela inflamação, aquela infecção, trazendo muitas vezes uma limpeza, que requer às vezes uma limpeza severa.
ainda que possa doer, ainda que possa, no primeiro momento, transparecer ali, que vai machucar, mas nós sabemos que é necessário, muitas vezes, uma limpeza profunda para que haja verdadeiro processo de cura, de transformação na vida do homem, e que ela inicie-se com o arrependimento dos pecados. E nesse processo de arrependimento, no começo, causa-lhe uma tristeza, não a alegria que muitas vezes o pregador quer trazer aos corações, mas uma tristeza que vai produzir o arrependimento que produz para a salvação. A tristeza, segundo Deus, provoca isso. Não é como a tristeza do mundo que traz ali o fim, a morte. O inimigo das nossas almas, ele tem enganado a muitos. E é por isso que nós estamos aqui nesse trimestre, falando a respeito desta obra missionária, fazendo necessária a nossa reflexão neste imperativo do ide do Senhor, mas acima de tudo, trazendo ao resgate a verdadeira mensagem do Evangelho que deve ser anunciado. A última expressão do nosso textuário fala a toda criatura, refere-se a que nós não venhamos fazer exceções, refere-se a uma mentalidade em que nós devemos pregar o Evangelho a todos. Assim, esta primeira lição tem aí junto, nesse bojo de colaborar aí com todo o trimestre que vai falar sobre até os confins da terra, e pregar o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor, a oportunidade, e o objetivo também de nós esclarecermos a respeito desta grande comissão na qual nós fazemos parte, se aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. No segundo ponto também nós conceituarmos aí e desenvolver esse tema de missões transculturais, Vamos falar o significado dessa expressão cultural, e também nesse momento falarmos aí, ou apresentarmos, melhor dizendo, essa visão global da mensagem do Evangelho no mundo, que envolve o arrependimento. E nós acreditamos, e até aqui você e eu já pudemos verificar isso, certo? Ainda muito mais nós temos, lógico, para meditar. São 3 tópicos nessa lição, para que juntos nós possamos sair aí da teoria, mas verdadeiramente, de forma prática, cumprir este amor, e com amor, levando o amor de Cristo, esta missão que o Senhor Jesus otorgou a todos nós. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Se você quiser anotar essa referência, está em São João, o Evangelho de São João, capítulo de número 20, versículo 21, a parte B. O Senhor trouxe essa palavra diante dos seus discípulos. Assim, todos nós já podemos aqui aprender que esta grande comissão, ela é um mandamento. Ela é um mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja, em estar proclamando o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Conforme o missionário que a lição traz o nome dele, um inglês chamado James Hudson, ele que foi missionário há muitos anos ali na região da China, ele expressa a seguinte palavra que a lição traz, abre aspas: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Olhando para esta frase de James Hudson, conhecido missionário inglês que atuou ali na China, o que eu e você estamos a fazer, ou o que eu e você vamos fazer. Sabemos que ao pregar o Evangelho, vamos, tal qual Jesus passou e teve, enfrentar algumas barreiras, algumas questões, algumas oposições, não só de cunho cultural, mas batendo de frente na forma de pensar contrária de muitas pessoas, que muitas vezes podem até crer, mas não querem perder a sua posição,
pois o Evangelho do Senhor Jesus, ele confronta o pecador, ele traz ali realmente aquele que se expõe diante dele, quem realmente é quem. Então, as barreiras, as questões, os desafios culturais que se somam, a todas as oposições também demoníacas do reino das trevas, que tem lutado desde quando da queda do homem, para que o homem se mantivesse distante de Deus. Mas nós devemos, o poder do nome do Santo de Jesus Cristo, o poder do nome santo de Jesus Cristo, nós superarmos todas as coisas, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades do mal que estão aí nas regiões celestiais. Nós vamos buscar a Deus graça, sabedoria, direção, orar, clamar, estudar, se preparar para que vençamos aí todas as dificuldades. Sabemos que muitas culturas, cultura de um país, de um povo, por mais bela, por mais aparente bondade que ela possa demonstrar, nós temos aprendido estudando os comentários dessa lição, entendemos que ela também deve ser avaliada à luz da palavra de Deus, por mais bela e boa aparentemente que a cultura seja. Pois, como já temos dito, o inimigo ele tem atuado desde a queda do homem, e esta queda do homem provocou a queda de toda a humanidade. E ela atinge a todos os povos, todas as línguas, todas as nações, a qual esta grande comissão, preparada e determinada por Cristo, inaugurada através da Igreja do Senhor, devemos levar. Quando nós olhamos para a lição, a palavra nação, ela é uma tradução do termo etnos, que se refere aí a um grupo étnico, e não primariamente aí a países. Já temos comentado que o nosso país mesmo, o Brasil, ele é formado por diversas etnias. Temos aí ao longo da história, da formação do nosso país, a introdução dos europeus aqui, os portugueses, o homem branco, depois vindo também os escravos, os índios que já aqui habitavam, Temos aí então já três etnias, do negro, o branco, o índio, e depois toda a sua miscigenação, as misturas dos povos, e além também podemos, mais do que nunca, em tempos atuais, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, um índice de imigração considerável que ocorre no nosso dia a dia, nosso cotidiano, no Brasil e também fora do país. Assim como muitos brasileiros vão para vários países, muitos países também enviam suas pessoas, membros, seja a trabalho, seja como refúgio para fugir da fome e da perseguição. O fato é que nós estamos vivendo o nosso cotidiano rodeados aí de vários grupos étnicos, com culturas diferentes, em que o Evangelho do Senhor Jesus precisa de ser anunciado. Sabemos que essa missão, ela então nos remete a uma responsabilidade maior. Eu não fui enviado a estar no outro país, então não é minha responsabilidade fazer missões transculturais. Nós vemos que isso não é desculpa para que a gente fique aí parados, Não ficarmos aí apontando aí o dedo, falando que o outro ou a outra deve fazer, mas cada um de nós, olhando para essa situação, nós não temos motivo de ficar aí parado, mas fazendo missões locais, parece que estaremos também fazendo missões transculturais, dada esta grande inter-relação que nós temos no cotidiano, na vida social, e o número de pessoas de outros países que estão em nosso meio. É muito comum nós passarmos, pelo menos aqui em Jacareí, eu acredito que em outras cidades da região, ou até mesmo em todo o país, você encontra pessoas de outros idiomas, de outras nações, trabalhando nos semáforos, alguns trabalhando ali, fazendo as suas artes, apresentando ali os seus números artísticos em busca ali de condições para alimento, enfim. Outros que vêm
para trabalhar em empresas multinacionais e estão, né, trabalhando, construindo família aqui no nosso país, e que consigo trazem as suas culturas, suas diferenças, e que impõem, né, naqueles que hoje aqui no Brasil estão fazendo parte dessa grande comissão em anunciar a palavra do Senhor, os grandes desafios e as dificuldades que nessa reflexão da grande comissão, neste enfoque etnocêntrico, nós enfrentamos. E é preciso que haja um preparo, independente de estar no Brasil, né, a poder saber chegar com sabedoria, anunciar, né, este evangelho, para que todo mundo venha se arrepender, né, e obter a redenção dos seus pecados em Cristo Jesus. Nós temos esta grande missão, essa responsabilidade, né, pois é uma comissão que o Senhor nos elegeu para participar e fazermos esta grande obra do Senhor. Podemos fazer de diversas formas e não unicamente de uma forma. Devemos orar sim, porque faz parte de todo o preparo, mas devemos também ir, devemos também contribuir, né, pois as dificuldades e as barreiras financeiras, condições até de se posicionar e trabalhar, não é permitido ou lícito ou comum em todas as regiões, em todos os locais deste mundo, principalmente quando é um imigrante. Então a necessidade de que aqueles que ali estejam sejam também sustentados por nós, para que a palavra do Senhor também alcance esses confins da terra. Nós temos aí, segundo o relato da revista, conforme os missiólogos, uma quantidade significativa de etnias em todo o globo terrestre. São aproximadamente 24 mil etnias. E segundo os dados, quase metade dessas etnias, ou seja, quase 12 mil, ainda não foram alcançadas, né, não foram evangelizadas, ou não lhes for apresentado o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o Senhor determina que nós façamos. Que remeta a cada um ao arrependimento dos seus pecados e tem em Cristo Jesus a solução, pois ele padeceu na cruz para cumprir a justiça de Deus no lugar de toda a humanidade. E aquele que nele crê, confessar e for batizado, será salvo, como diz o texto da nossa leitura em classe. E isso, né, dado esse número expressivo, com certeza deve comover a cada um de nós, para que possamos nessa lição não só refletir, mas tomarmos uma atitude. Por isso, como já dissemos, é imperioso nessa reflexão nós reforçarmos que esta grande comissão na qual nós fazemos parte, para exercer esta tarefa, ela precisa da graça, da misericórdia do Senhor e de ser cheio do Espírito Santo, pois a obra de convencimento dessas pessoas, quem faz, quem convence, né, quem regenera, capacita ali aos homens a poder confessar a Jesus como Salvador, é o Espírito Santo. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos que fazer a nossa parte, né? Observamos muitas vezes, você pode aí perceber, em cultos evangelísticos, pessoas sendo constrangidas ali a ir à frente, acabam por vezes aceitando o convite, né, de receber ali uma oração, né, e ali chegam-se através de palavras que estão longe, né, na verdade, de levá-las ao verdadeiro arrependimento, né, dos seus pecados. Muitas vezes são ali levados até levantar as suas mãos, como que declarando estar aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nós vamos ver que, com o passar do tempo, nós vamos observar quanto realmente foi ou não eficaz, aquele gesto, aquele momento, aquela forma de realizar ali a obra do Senhor. Se não antes ter anunciado a verdadeira palavra, que remete a um sentimento de tristeza no coração do homem, que ele precisa se arrepender, ele se sente culpado dos seus pecados,
Mas não somente culpado, mas ele crê que ele é oferecido a solução em Cristo Jesus, que crendo no nome dele, crendo no gesto maravilhoso do seu grande amor, de ter se entregado em nosso lugar, e com gratidão nós aceitarmos pela fé esse sacrifício de vicário de Jesus, no seu lugar, em nosso lugar. E nós cremos e somos gratos a Deus por essa grande dádiva. Aquela tristeza que no começo nos provocou ali um certo pesar, mas que nos levou ao arrependimento, há de produzir um pouco mais à frente uma alegria abundante de esplêndida gratidão em nosso coração, de um amor, de ter recebido este amor da parte de Deus Pai, sendo nós ainda pecadores. E assim então, com certeza, essa pessoa se sentirá grata a Deus, estimulada, tal qual muitos que, quando converteram-se ao Senhor Jesus, começaram a fazer, a exemplo do apóstolo Paulo, a pregar e levar essa mensagem também a outras pessoas. Trazer a outras pessoas essa experiência maravilhosa do encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles podem trazer refrigério para as suas almas. Proclamar o Evangelho de arrependimento é a mensagem que nós devemos trazer, arrependimento de pecados. Como igreja do Senhor Jesus, o Espírito Santo faz a obra, mas como igreja do Senhor Jesus nós devemos pregar. E essa mensagem tem que ser de arrependimento. Devemos discipular, como diz o texto na leitura em classe, ensinar tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Integrá-los a essa grande comissão também de levar também estas pessoas a amanhã estar aí também dispostas a levar essa preciosa palavra também. E tudo isso como igreja do Senhor, baseados na palavra dele, a palavra do Senhor. Não naquilo que pensamos, não naquilo que achamos que é correto, mas daquilo que o Senhor lhe tem revelado na sua palavra para nós. O próprio Cristo, São João 17:17, orando ao Pai, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitos já não têm crido mais nesta palavra, e é necessário então que nós possamos refletir nesta oportunidade, nesta lição e nesse trimestre, juntos aqui estarmos, para ir atendendo cada detalhe dessas missões que o Senhor nos chama, essas missões transculturais, como nós vamos aprender na lição de número 2, que a sua origem ela é na natureza de Deus, Ele que amou o mundo todo, Ele não faz acepção alguma de pessoas. Nós vamos entender aí exemplos do que como Deus operou no Antigo Testamento, através dessa obra missionária transcultural no Antigo Testamento. Vamos ver também no Novo Testamento, à luz sempre da necessidade e da presença de Deus, do Espírito Santo para realizar esta obra. Vamos vê-la numa perspectiva pentecostal, com um objetivo para alcançando aí almas para o Senhor Jesus, entendendo que é necessário orar, entendendo que é necessário fazer parte dessa comissão, não só indo, mas também contribuindo para aqueles que também assim vão. Nós devemos aí fazer missões como uma responsabilidade não individual de A e B, mas de toda a igreja do Senhor Jesus. Temos que estar empenhados como membros deste corpo, todos trabalhando numa mesma direção e fazendo a mesma obra. A lição de número 1 deste trimestre que nós estamos aqui comentando, refletindo, vai trazer-nos também já no segundo tópico, trazendo um entendimento melhor desta questão da missão transcultural. Essa expressão trans, ela traz aí dentro do seu conceito, que vem do latim, o sentido de movimento para além de. Então, essa palavra trans é um movimento para além de, ou ainda através de. Então, quando nós vamos falar sobre missões transculturais, é uma missão que visa transpor uma cultura no sentido aí de alcançar a todos, um movimento para além das culturas, levarmos esta mensagem. Quando nós olhamos para a capa da nossa revista, se você tiver a capa da nossa revista aí, você pode observar aqui, na capa da revista, certo? Nós temos o que aí? Classe dos adultos, eu estou dizendo. Você vê aí um globo, você vê aí as mãos, posicionando
esse globo bem no centro da Bíblia, certo? Essa é a missão, nós conduzimos todo o globo terrestre, todas as etnias, todos os povos, dirigidos pela mão soberana de Deus, a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo que liberta o homem do pecado e da condenação eterna, através da fé em Jesus Cristo, que pagou o preço. O pecado leva todo mundo à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e ela se obtém através de Jesus Cristo e a fé no sacrifício dele. E agora, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos em Cristo. Nova criatura nós somos, as coisas velhas devem passar. Tudo se faz novo, diz o Senhor, na sua palavra. E agora nós devemos viver em novidade de vida. Que nós possamos, aonde quer que possamos estar, ou onde possa existir melhor uma etnia, um povo, que ainda não tenha ouvido a palavra de Deus, possamos nós estarmos ali, levando a mensagem. Todos os povos devem ser levados essas boas dádivas, essas boas notícias. Todos devem ser alvo da mensagem da grande comissão. Sejam pessoas que estão habitando lá nos mares, nas ilhas mais remotas, na terra, precisam ser alcançadas. E como a Igreja de Cristo, que fazemos parte, todos nós, obviamente, assim como Jesus, dentro da sua missão, ele teve aqui 3 anos realizando esta grande obra, curando, libertando, salvando, transformando vidas, cumprindo a sua missão, preparando discípulos, a qual chamou ali 12 de apóstolos, para que pudesse dar sequência nesta grande missão. E nós temos que, então, como Igreja de Cristo, estar envolvidos também no preparo para a realização dessa tarefa. Além de orarmos, buscarmos a sua face, lermos e estudarmos a sua palavra. Nós temos aí que se prontificar a ir. E em prontificando para ir, buscar conhecer as geografia, os locais. Isso eu falo local e transcultural também. Em todos os locais você deve estudar isso. Não é uma particularidade só da missão transcultural. Obviamente que falando de transcultural, ou seja, indo para além das fronteiras, em outras etnias, é mais enfático. Mas como eu já disse, dentro desse processo de globalização, é importante, imperioso, que também estejamos preparados para que não venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo, mas em conhecendo os valores da vida, os costumes de cada um, hábitos, condições econômicas, diferenças, às vezes, da moeda, comércio, o idioma nativo, que acabam sendo aí barreiras iniciais para a divulgação da palavra. Essas barreiras possam ser superadas. Existem ainda as barreiras religiosas, a formação que por tradição muitas pessoas foram formadas vinda de outros países ou mesmo dentro da nossa própria nação. Temos aí muitos também ateus, muitos que vieram, por exemplo, também lá da religião do islamismo, onde muitos estão envolvidos aí também nessa cultura secularista do materialismo. Nós precisamos estar aí preparados. Esses são alguns pontos que a lição traz-nos à reflexão. E nós sabemos que os primeiros apóstolos, os primeiros mensageiros do Senhor Jesus, aqueles que constituiu o apóstolo ali no início da sua missão, eles enfrentaram também situações como esta. Mas graças a Deus que o Senhor ele foi trabalhando tanto na vida daqueles que estavam sendo alcançados pela mensagem dos missionários, como Deus foi trabalhando também na vida dos missionários que estavam sendo enviados. Me faz lembrar, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando as suas peregrinações, Deus permitiu ele estar ali em Jope, e quando dali for chamado, não só para realizar a obra do Senhor, estando ali, na ocasião, uma senhora havia falecido, e Dorcas, que ele fora chamado ali para orar por ela, e ela ressuscitou. Mas quando ele estava na casa de Simão, também de dor ali,
Ele, num determinado horário da parte da manhã, próximo ao almoço, ele subiu no terraço para orar e Deus deu-lhe uma visão de um grande lençol que tinha ali atado pelas 4 pontas uma quantidade inúmera de animais impuros, e que o Senhor lhe falava a ele que ele deveria matar e comer. Ele: Senhor, eu não posso, né? Tenho as minhas tradições, sou judeu, estou parafraseando. E o Senhor lhe dizia, ele ensinava dentro do exercício da obra missionária que ele estava fazendo, a não, né, chamar de impuro aqueles que Deus purificou. Deus já estava trabalhando na vida de Pedro para que pudesse, quando na vinda daqueles mensageiros que Cornélio, a qual Deus também havia falado com ele através do anjo nos dias anteriores, para que fosse ali a esse local onde Pedro estava e pudesse chamá-lo para que ele pudesse transmitir da parte de Deus a sua mensagem. Ele estava entendendo aí que Deus já estava trabalhando, porque Cornélio, sua família e todos aqueles que outrora ali, naquele momento da reunião ao qual Pedro veio, entendeu que Deus assim estava, através daquele ato, confirmando aquela visão que havia lhe dado. E Pedro, quando ministrando ali a palavra, ainda pregando a palavra, veio sobre eles ali o Espírito Santo, aquele revestimento de poder que eles receberam lá no dia de Pentecoste, provando que isso não ficou restrito ao tempo dos apostólicos, nem aos apóstolos e nem aos judeus, mas também agora, como o dom da graça, foi dado também aos gentios, que não só aceitaram o Senhor Jesus, mas receberam de igual modo o Espírito Santo. Pôde ensinar também aquele missionário que a obra do Senhor, ela tem esse caráter até os confins da terra, começando em Jerusalém, mas indo em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que essa mensagem deveria ser pregada, esse evangelho deveria ser anunciado a todos os povos até a volta do Senhor Jesus Cristo. E o fato é que esse mesmo Espírito, ele está conosco nesta igreja desse século presente que nós estamos vivendo, para confirmar esta nobre missão que cada um de nós temos para levar o evangelho de salvação a todas as pessoas. Temos ainda a etapa na igreja do Senhor do discipulado a essas pessoas, como diz em Mateus 28, né, a leitura bíblica em classe, do 18, a leitura é 19 e 20, mas desde o 18 ao 20 a ênfase de fazer discípulos. Aprendemos a necessidade dentro dessa missão, não só de pregar o evangelho de arrependimento, mas também a relação de se posicionar, né, na relação de mestre e discípulo, né? E ali então nós vemos que o próprio Cristo levou 3 anos ali no seu ministério, preparando os seus 12, né? Tantos outros, obviamente, sabemos disso. E nós vemos aí que isso leva tempo, requer dedicação, requer empenho, né? Em todo instante. E nós não podemos dar, né, como tarefa concluída, né, uma vez falado, nunca mais falar. Não. Nós temos o exemplo de que quando depois Jesus, já no final do seu ministério, exercendo ali a sua obediência e morte de cruz, temos aí o relato daqueles 2 discípulos que no caminho de Emaús tiveram um encontro com o Senhor Jesus, não entendendo que era o Cristo, mas lamentando-se, pois tinham a esperança de que ele seria, né, o libertador de Israel. E Jesus, ainda mais uma vez, trouxe a palavra: mas ele não vos disse quando estava com vocês que haveria ele de padecer, mas que ao 3º dia ressuscitasse? E aí, começando a partir das Escrituras, foi desvendando tudo aquilo que precisavam ser esclarecidos, né? E quando, já chegando na aldeia, eles se distanciaram, ele fez com que Jesus fez com que ia mais adiante. Ele falou: fica conosco, já é tarde. E Deus, ele se revela, Jesus se revela ali no partir do pão para eles, quando eles observaram as marcas das mãos, e era o Cristo que estava ali, o próprio Jesus Cristo que havia ressuscitado, né? Mostrando que não fora só a questão do tempo necessário, às vezes não é questão só de tempo, mas é de um encontro pessoal, real, verdadeiro, né, em que o Senhor Jesus Cristo teve com aqueles discípulos ali, a
qual eles declaram que ardia seus corações quando eles ouviam a palavra no caminho, mas a revelação, eles tiveram ali em testemunhar que era o próprio Cristo, quando ele, para levantar o pão e dar graça, com certeza apareceu as marcas das perfurações daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E eles que, a distância mais ou menos da onde eles estavam até Emaús, que tinham caminhado ali a tarde toda, aproximadamente 11 quilômetros, voltaram naquele mesmo instante para Jerusalém para estar com os demais e fazer ali membros desta grande comissão de levar essa mensagem. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele cumpriu a sua promessa e ele um dia há de vir buscar o seu povo. E é neste ímpeto, nessa dedicação, que nós vemos aqui essa tarefa chamada missional, né? Ela leva em conta não só então a divulgação pública do Evangelho, do arrependimento, de salvação, mas também ela requer, assim como nós estamos aqui, esse instrumento das lições bíblicas através das escolas bíblicas dominical, nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, e nós aqui também contribuindo através deste canal, temos aí a meta de estar aí na atuação constante de formação permanente de novos convertidos, na evangelização, no discipulado, né? Evangelização e discipulado, eles não podem ser excludentes, mas na verdade ambos cooperarem juntos como face, né? Como duas faces de uma mesma missão, né? Que todos nós devemos desempenhar. E por fim, né, dentro dessa lição, temos aí nesse último tópico essa missão transcultural, né? Essa mensagem missionária, essa mensagem que nós levamos, baseadas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao mundo todo, ela tem que levar em conta o apelo ao arrependimento, né? Esta é um enfoque que nós já temos dado desde o início desse comentário, dessa reflexão, mas quando lemos Lucas capítulo 24, versículo 46 a 49, eu já comentei um pouco sobre isso, nós temos ali que levar essa mensagem de arrependimento. É um apelo que cada um de nós recebemos da parte do Senhor, né? Este apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus Cristo, que tem aí por objeto nós sermos as suas testemunhas, no poder sempre do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, a palavra direta é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Temos também no texto de Mateus capítulo de número 4, versículo 17, logo após Jesus ser tentado pelo inimigo ali no deserto, dando início ao seu ministério público, ele então diz a palavra do Senhor através do Evangelho de Mateus: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Veja que Jesus, ele deu início ao seu ministério, continuou levando o seu ministério, anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Até mesmo o seu precursor, João Batista, nós vemos no Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 3, versículo 2, versículo 8 também desse capítulo 3, e João Batista também iniciou pregando o arrependimento. Quando você observa o versículo 2 do capítulo 3 de Mateus, você observa João iniciando o seu ministério, declarando aqui na sua mensagem o arrependimento. Ele ainda diz no versículo de número 8, aos que vinham ter com ele, que eles deveriam produzir, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vemos então, irmãos, a importância que existe nessa mensagem de arrependimento, e a sua manutenção necessária ao longo da nossa trajetória cristã. Quando nós observamos, por exemplo, e você deve colocar, talvez também a oportunidade de colocar isso em evidência na sala de aula, quando o próprio Cristo, ele nas revelações do Apocalipse,
livro das Revelações, na qual Jesus Cristo ele fala para João escrever aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas representam aí os vários povos, habitando em diversas regiões, com diversas etnias, trazendo aí a evidência também da manutenção da mensagem até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos aí o relato das mensagens. João escreve ao anjo da igreja que está em igreja tal, em Éfeso, Esmirna, e tem ali todas aquelas igrejas. O que traz ali naquele conteúdo? Nós não vamos pregar agora sobre, não é o foco do texto de Apocalipse, e essas 7 cartas, mas trazer aqui dentro dessa reflexão final, dentro desse cunho da necessidade de arrependimento e capacitação do Espírito, o quanto Deus ele manteve esta mensagem de arrependimento às igrejas, que tem sido hoje uma mensagem muito distante nos púlpitos das nossas igrejas. Ele escreve as cartas, eu sei as suas obras, ele escreve às igrejas, depois de escrever ali as observações daquilo que Jesus observava, da forma que eles estavam agindo, naquilo que era certo, aquilo que eles serviam até de exemplo, mas também mostrava naquilo que o Senhor tinha para com eles, algo a ser melhorado nas suas vidas. Aqueles que estavam em falta, em falha em alguma coisa, a mensagem era: arrependam-se, arrependam-se. Mensagem até mesmo para líderes, quando vem, arrependa-se, senão vão tirar o seu castiçal. E esse castiçal nós sabemos que representa a igreja de Cristo, E então a mensagem de arrependimento para a liderança, a mensagem de arrependimento para a igreja, que tem tolerado o pecado, tem tolerado os espíritos de Jezabel, que tem tolerado os ensinos das obras dos Nicolaitas, de Balaão, mensagens em que não confrontam mais o evangelho o cristão para viver em santidade, contra o pecado, mas que muitas vezes massageia, traz uma alegria passageira, tal qual muitas vezes as pessoas encontram isso em outros locais através de outras coisas, porque as pessoas saem dali e as vidas continuam as mesmas. O evangelho transformador de Jesus Cristo, de salvação, de transformação, não é evidenciado na vida daquelas pessoas. E assim então não produzem obras dignas de arrependimento, a qual o Batista pregava àqueles que ali vinham: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E eu trago nesse contexto esta passagem, essas mensagens que Jesus falou para João escrever através de cartas às igrejas, na sua manutenção, na sua forma de se conduzir, trazendo a consciência daquela igreja que o nosso Deus, a pessoa de Jesus Cristo, é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. É Ele que caminha no meio do povo de Deus. Mas Ele usa quem? Ele caminha, mas Ele usa os seus servos, o profeta, como assim estava usando João, para levar aquela mensagem. E nós temos que hoje, até os confins da terra, começando na Jerusalém, como o Senhor falou para fazer, Judéia, Samaria, até os confins da terra, devemos pregar o evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor Jesus. Essa é a missão da igreja. Temos aí então, através desses exemplos das cartas do Apocalipse, mais um exemplo também da abrangência das etnias, bem como o conteúdo da mensagem que deve a grande comissão exercer, que é também assunto desse segundo item do terceiro e último tópico dessa primeira lição. E o desafio, Igreja do Senhor Jesus, professores, alunos, pastores, líderes de escola bíblica dominical, líderes de campo, falando a todos, o desafio está de pé. Precisamos continuar levar essa mensagem ao mundo todo com a genuína mensagem do Evangelho de Jesus. Cada um, pois, então examina-se e deve examinar-se a si mesmo, e comer deste pão e beber deste cálice
esta palavra que o Senhor tem dado para nós. O fato é que muitos têm estado de uma forma acomodada. Muitos estão dormindo, muitos estão doentes, muitos já até dormem, muitos estão fracos, outros doentes e muitos já estão dormindo, né? Nós precisamos aí voltar ao arrependimento, voltar ao primeiro amor, certo? A igreja do Senhor Jesus, ela não é um hotel para santos. Como que recebendo só agrado, né? Mas ele precisa ser confrontado com verdades espirituais que refletem uma mudança de transformação em vida também, prática diária, pois a nossa fé sem obras ela é morta, né? Onde nós precisamos verdadeiramente, se entendemos, né, que todos fazemos parte desta grande comissão, que recebemos todos, temos o mesmo Espírito do Senhor habitando dentro de nós. Não há por que nós nos julgarmos uns aos outros, nos acharmos superiores uns aos outros, né? Mas entendemos que precisamos e temos que estar envolvidos na luz de Cristo, sustentado por ela, e que sem Ele nada nós somos. Ele, como diz João no Evangelho ali no capítulo 15, Jesus é a videira, nós somos os ramos, essas varas. Se nós estivermos nele e ele estivermos em nós, nós vamos dar fruto. E o nosso fruto vai permanecer para a honra e para a glória do nome dele, né? E esse fruto redundará em almas para o Senhor Jesus, alcançando aí o mundo todo com essa mensagem genuína do Evangelho. Ainda que alguns acham que é impossível, o mundo que nós estamos vivendo, atual, com tanta tecnologia, com tanta informação, né, alguém ainda não ter, quem sabe, ouvido falar de Jesus. Eu trago aqui uma reflexão também dentro dessa hipótese que pode, desse ponto que pode haver realmente na vida de alguns, né, e de repente também poder entender, né, aqueles que assim pensam, realmente pode ser raro, mas há ainda pessoas que ainda não ouviram a mensagem de Jesus Cristo. E muitos que até dizem que ouviram, né? Muitos que dizem, ou pelo menos entram na estatística, né, como já sendo alcançados, eu quero dizer para você, na verdade, são pessoas que nunca passaram pelo arrependimento, né, dos seus pecados, ao menos, como nós já temos lido aqui através do Evangelho de João, né, nunca produziram frutos dignos de arrependimento. Essa mensagem de confronto, eles nunca foram confrontados com nada, pois não lhes foi pregado ainda sobre santidade, né? Não lhes é anunciada essa mensagem cotidianamente, né? Parece que todo mundo só não foram arrebatados ou transladados como Enoque foi, eu não sei porquê, porque parece uns santarrões, você está entendendo? Por quê? Porque nunca lhes é convidado a que se arrependam dos seus pecados. Pecado parece que ninguém comete. O fato é que todos nós somos pecadores e precisamos se arrepender, né? E nós precisamos proclamar essa mensagem da qual Deus, em Cristo Jesus, falou para João. Pregue para eles que eles se arrependam, né? Para que eles se arrependam. Não deixe ninguém tomar a sua coroa. E a coroa, muitas vezes, mas a recompensa que Deus tem para nós é perdida pela falta de arrependimento. Por a falta, muitas vezes, nós estamos envolvidos tanto com este mundo, em que a palavra de Deus, ela como que aquela parábola lá do semeador, as coisas desse mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera nas nossas vidas. E nós precisamos se arrepender, voltar às primeiras obras. Precisamos pedir graça ao Espírito Santo venha fazer a escavação ao nosso redor e tirar as pedras, possa lhes ter capacidade da água penetrar, que é a palavra, e ir e produzir aquilo que precisamos ter de vitaminas verdadeiras e sais minerais para produzirmos frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Que essa mensagem, nessa primeira lição, deste trimestre, a qual temos esse grande desafio, levar a mensagem, possamos, né, provocar, trabalhar primeiro nesta grande comissão, atuando aqui, nessa primeira terra, que é os nossos corações. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas, né?
se alimentar da palavra, pedir o revestimento de poder, tal qual o Davi, né? Me lembrei agora do Salmo de Davi, Salmo 51, a partir do versículo 10, a qual ele ora a Deus, pedindo que Deus, né, crie em mim um coração puro. E ali se segue: renove em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque ele tinha desejo. Porque no final ele fala assim, ó, para que assim então eu possa anunciar os teus caminhos aos transgressores e eles a ti se convertam. Para que eu e você, igreja do Senhor Jesus, neste último trimestre de 2023, cremos que a volta de Jesus está bem próxima. Ele que nos convida a levar essa mensagem até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós devemos estar com o coração puro, com o espírito reto. Temos que ter verdadeiramente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Temos que ter verdadeiramente a alegria da salvação em nossos corações. Pois assim, tal qual Davi dizia, assim então nós ensinaremos os caminhos do Senhor aos transgressores e eles ao Senhor hão de se converter. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos se arrepender de nossos pecados, das nossas omissões, saímos do nosso pedestal, que muitas vezes temos nós nos colocado, e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, e saímos fazendo com amor e com alegria, humildade, simplicidade, esta ministração da palavra do Senhor, seja através da internet, seja através do evangelismo individual, seja através do seu testemunho de vida. Você deve de anunciar o Jesus Cristo que você serve, que transformou a sua vida, e em produzindo obras dignas de arrependimento, há de você transmitir esse poder transformador que é Cristo Jesus na sua vida também para outras pessoas. Um forte abraço, que Deus abençoe, que possamos estar juntos em outras reflexões, assim Deus permitindo, levando esta preciosa palavra de salvação e de bênção a outras pessoas. Próxima lição que nós vamos estar ministrando: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. É um convite que nós fazemos a você também a participar. E nessa reflexão que você assistiu, compartilhe a outras pessoas, a seus familiares, e externo o convite para poder estar presencialmente, dia 1º de outubro de 2023, nesta lição inaugural do trimestre, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estaremos ali, segundo Deus permitir, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, para se alimentar juntos com a palavra de Deus. Que Deus abençoe Cristo Jesus e que Ele nos prepare a cada um de nós e nos fortaleça na realização desta grande comissão em que nós fazemos parte. Deus abençoe, em nome de Jesus.